A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje será santidade. Santidade ao Senhor. E nada melhor do que lermos um texto em Êxodo, capítulo 28, verso 36, que vai relatar sobre o sumo sacerdote que usava como adereço de sua roupa, que tem uma tipologia maravilhosa, e a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz assim, Êxodo capítulo 28, verso 36. Nós vamos falar somente do adereço que está em sua testa. E diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. E diz o seguinte: no Antigo Testamento, a santidade ela é citada como algo primordial, ou seja, algo que seria necessário para o cumprimento do ofício sacerdotal. Sem a santidade, Deus poderia matar o sacerdote, que não estaria preparado para a sua função, porque Levíticos capítulo 16, verso 13, nos diz algo muito interessante. Levíticos capítulo 16, no versículo 13. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sob o testemunho, para que não morra. Essa palavra para que não morra é usado várias vezes, e até para entrar no Santo dos Santos ele acendia ali o incensário e a fumaça entrava ali e Deus disse para que não morra. Então é claro que a falta de preparação resultaria na morte do sumo sacerdote. Ser santo, consagrado, separado para o Senhor exigia certos critérios básicos. O sumo sacerdote deveria se casar somente se a sua noiva fosse uma virgem. E está escrito em Levítico capítulo 21, verso 13. E ele também não poderia tocar em mortos, nem que se esse morto fosse alguém da sua parentela. Quando os filhos de Arão cometeram ali algo abominável diante do Senhor, quando eles levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo, Deus os matou ali por falta de preparo, por falta de santidade. E então Arão não pôde tocar nos seus filhos nem velá-los. Ele foi proibido de o fazer, porque ele era o sumo sacerdote. Então, tocar em mortos ou chegar perto de algum morto era proibido. E existe também uma lista enorme de exigências para o sumo sacerdote. E se você quiser saber mais, você pode estar lendo Levítico capítulo 21, que tem algumas das proibições e deveres do sumo sacerdote. Enfim, a palavra santidade em hebraico é Kodesh. Kodesh é um substantivo masculino que vem do verbo Kadesh. E a definição correta dessa palavra é consagrado, santificado, preparado, purificado, ou seja, manter-se distante do impuro para ser santificado. Essa seria a tradução correta para a palavra Kodesh, ou seja, Kodesh ao Senhor, ou seja, santidade ao Senhor, ou pode ser traduzido também como santo, consagrado ao Senhor. A Igreja de Cristo, ela é chamada para exercer um sacerdócio real. Ela, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós fomos chamados para exercer um sacerdócio real e sem mácula e nem ruga nos apresentarmos diante de Deus como uma igreja santa e inculpável. No Efésios capítulo 5, verso 27, apresentamos a Deus santos e inculpáveis.
Ou seja, o sacerdócio real exige de nós que nos apresentemos a Deus de maneira santa e inculpável. Cristo, ele ensinou aos seus discípulos parâmetros exigidos para que eles fossem santos, e de sede santo como o Pai é santo. Então o parâmetro para a santidade é o Pai. Deus é a medida da santidade do homem. 1 Pedro 1, capítulo 16, Pedro, o apóstolo Pedro, relembra a igreja do padrão de perfeição, ou seja, ter uma santidade diante de Deus, tendo Deus como modelo único para essa santidade, ou para essa perfeição. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Infelizmente, a igreja contemporânea tem sofrido muitas perseguições em sua santidade no aspecto moral. Vivemos diante de uma sociedade corrompida e não há como negar isso. Estamos diante de líderes políticos corruptos, estamos diante de um sistema religioso falido e também diante das nossas próprias inclinações sentimentais malignas. O que é isso? Facilmente nos irritamos, facilmente julgamos o nosso próximo, facilmente estamos envolvidos naquela batalha interna entre fazer e não fazer o que é certo. Romanos capítulo 7, versículo 19 nos diz um pouco dessas nossas inclinações sentimentais. Daí pode surgir-se uma pergunta: como posso ser santo, separado, consagrado? Como exercer o meu sacerdócio em meio a todos esses obstáculos? Como posso ser separado em meio a esse mundo corrompido? A Bíblia diz que Noé vivia um período em que a terra estava corrompida diante de Deus. Vamos falar um pouco sobre Noé. Ele também vivia da mesma maneira que nós vivemos hoje. A terra estava corrompida, os homens faziam o que era certo aos vossos próprios olhos, a terra estava cheia de violência e as pessoas eram más. Gênesis 6 diz que as pessoas eram más. Assim também acontece em nossos dias. Deus viu um homem e sua família vivendo em meio ao caos moral. Deus viu Noé, um homem vivendo justo, vivendo íntegro e andava com Deus. Este homem é chamado Noé e Deus deixou ele aqui de exemplo para quando nós dissermos os obstáculos são muitos, nós lembrarmos de Noé, que viveu também da maneira que nós vivemos num mundo perdido, cheio de acusações e perseguições. A Igreja de Cristo encontra também aqui alguns princípios básicos diante deste século, baseados com a premissa na vida de Noé. A igreja deve ser justa, a igreja deve praticar a justiça e proceder corretamente na caminhada diária. Salmo capítulo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não se detém na roda dos escarnecedores e por aí vai. A igreja deve ser íntegra, mais uma das qualidades de Noé, a integridade. A integridade é a pureza inata do ser, ou seja, não vender os valores cristãos, pois a moral de uma pessoa não tem preço e é indiscutível. O que é isso? É quando a Bíblia diz: seja o seu sim, sim e o seu não, não. A igreja deve andar com Deus. Para andar com alguém, nós temos que estar em comunhão com esse alguém. Amós 3:3 nos diz: como, pois, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pois andar com alguém envolve diálogo, envolve compreensão, envolve intimidade, envolve cumplicidade e também envolve o mesmo objetivo final. E é ter um relacionamento profundo com esse alguém, na caminhada que nós vamos conseguir fazer esse trajeto com alegria no coração. Grandes homens na Bíblia também andaram com Deus. O primeiro deles está escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 24, que foi Enoque. Enoque foi um deles. Ele andou com Deus e antes de ser levado aos céus, ele recebeu um testemunho, o homem que agradou a Deus. Para ele obter essa
dimensão de relacionamento com Deus, certamente foi necessária uma busca intensa de santidade. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz que o testemunho de Enoque, ele agradou a Deus. Podemos também citar Abraão. Abraão foi um homem chamado de pai da fé e também amigo de Deus, em Tiago capítulo 2, verso 23, e que para também receber tanto títulos como um exemplo de fé, de obediência. Abraão andava em santidade. Desde o dia do seu chamado, ele creu em Deus acima de todas as adversidades da vida. Gênesis 24, 40 nos diz que ele, mesmo sem ver, ele creu na promessa, e isso foi-lhe imputado por santidade, por justiça. E a santidade que a Igreja de Cristo deve ser vista pela humanidade, também em sua conduta moral e ética, e também em todas as práticas da vida. Nossa medida padrão é Cristo, é o próprio Deus, Deus Filho, tanto nas adversidades regulares quanto no trato com a família, no trato com os irmãos, no trato com a sociedade. Nós devemos ser santos. A igreja precisa entender essa premissa, que nós devemos ser santos de acordo com o padrão divino obtido através de Cristo. Nós fomos chamados para ser santos, e assim como os sacerdotes tinham em sua testa escrito santidade ao Senhor, é santo, santificado ao Senhor, também devemos escrever esta frase em nossos corações. Diz a palavra do Senhor: vós já ressuscitastes com Cristo. Procurai também as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Que a santidade seja o nosso propósito e estilo de vida cristã. Mantenha os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, agora nós ressuscitamos com Cristo. Essa conduta de vida santa agora deve ser permanente, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade, a sexualidade impura, a paixão, os desejos maus, a ganância, e por causa de vós que vem a ira de Deus sobre o que vive na desobediência. Colossenses capítulo 3 diz também que não mintamos uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Colossenses capítulo 3, é o texto aqui que eu estou lendo, alguns versículos, que diz que vocês já ressuscitaram com Cristo. Agora devemos viver de acordo com o padrão de santidade de Cristo. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem estava morto, agora está vivo com Cristo. Quem pecava, agora já não é mais escravo do pecado. Por mais que nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai e nós dizemos: Pai, eu pequei, e então Deus vem e perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados, porque se nós tentarmos ser santos de acordo com as nossas próprias justiças, a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então não conseguiremos chegar ao padrão divino de santidade, não. O selo do Espírito dizendo: este foi selado, ele é santo ao Senhor. A nossa vida ainda traz marcas do passado, mas como curar essas marcas? É pedindo perdão ao Senhor dos nossos pecados cometidos, assim como Davi pediu perdão dos pecados ocultos. Nós vivemos em santidade ao Senhor, educamos os nossos filhos de acordo com a vontade e a lei do Senhor. Nós somos mulheres submissas aos nossos maridos. Os nossos maridos são homens sacerdotes dos nossos lares. São eles que oram por nossas vidas, abençoam as nossas vidas. Este é o padrão divino de santidade. Eu quero ler novamente aquele versículo que eu li no início, Êxodo capítulo 28, verso 36. Farás também uma lâmina de ouro puro. Espírito Santo gravou em nós, na igreja. Todos que olharem para nós verás: santo,
consagrado, separado ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Espero você no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, é muito importante, compartilhar os nossos vídeos. Espero que você tenha sido abençoado com essa informação. Espero estar sendo bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, que é muito importante para nós. Quando você deixa o seu joinha aí, compartilhe esses vídeos, esses estudos, tá? Até a próxima, que Deus nos abençoe.